Há mais de 33 anos, a Escola de Dança e Estúdio Expressar espalha encanto através das suas coreografias em apresentações aguardadas com ansiedade por seus admiradores, que não são poucos. Em todos esses anos já foram 34 festivais anuais próprios, a participação de inúmeros outros ao redor do país e no exterior e mais de 600 prêmios conquistados. E agora você conhece, através da sua criadora Jane Paulino, todos os detalhes dessa trajetória de vitórias e os bastidores da arte dessa escola, que atravessa gerações levando a magia em seus espetáculos. No ar, o Entre Linhas especial Estúdio de Dança Expressar. Olá, no ar mais um programa Entre Linhas, seu programa semanal. Hoje nós estamos no Estúdio de Dança Expressar, sendo recebido por Jane Paulino. Tudo bem, Jane? Tudo jóia, Juninho. A grande dúvida é escola, estúdio, todo mundo sabe a importância do expressar, mas onde nós estamos? Na verdade, com esse tempo todo de empresa, e a empresa de movimento e em movimento, a gente está em constante movimento mesmo. Então, o que começou como um estúdio de dança, hoje é uma empresa que a gente coloca como expressar. Porque tem pilates, tem a estética, tem RPG, tem a zumba, tem espaço interações que é para a terceira idade. Então fica difícil a gente intitular só como escola de dança ou só como estúdio de pilates. Então, na verdade, o meu trabalho é transformar isso aqui num centro de movimento. Meu trabalho, foi bem falado. É difícil desvincular a pessoa da Jane Paulino do expressar. Se fala expressar, se lembra da Jane. Se fala da Jane, se lembra do expressar. Então vamos falar primeiro da Jane. Quem é a Jane? Qual é a formação da Jane? Bom, eu não tenho expressar com 17 anos, estava fazendo psicologia e resolvi trancar a faculdade porque a empresa estava demandando muito. Então, depois disso, eu fiz matéria isolada em educação física, completei depois a educação física e agora, depois de 33 anos, estou fazendo a faculdade de fisioterapia. Você dança também? Você é professora? Eu sou professora de dança, eu coreografo, mas eu não danço mais. Eu vou te confessar que mesmo quando eu fui bailarina, eu cheguei a ser bailarina profissional do Grupo Oz, do Grupo Semente, mas eu sempre tive mais prazer de ensaiar, de coreografar. Eu era ensaiadora do grupo, eu sempre gostei mais dos bastidores. Você tem um pulso mais firme, porque você é empresária, dona e gosta de estar por trás dos bastidores organizando. Eu gosto de ver a coisa virar de semente frutificar, isso é muito legal, tanto nos alunos quanto uma ideia. Às vezes você tem uma ideia de um evento, de um festival, nem tudo você consegue colocar em prática, mas essa adaptação me encanta também, sabe? Esse desafio de que não que fazia sempre a mesma coisa, mesmo enquanto empresa, né? A gente começa o ano sempre pensando, o que a gente pode fazer diferente? O que esse aluno, o que esse meu cliente está me pedindo e que a gente pode oferecer? Mas o curso de psicologia ficou para trás? Não, eu uso muito e amo fazer curso nessa área também. Eu adoro estudar e eu te confesso que eu tenho meio que... Mas mesmo porque a dança é uma terapia. Muito a ver, né? Na época que eu montei o Expressar, eu passei nos dois cursos, em fisioterapia e psicologia. E na época, a psicologia tinha mais a ver. A fisioterapia era muito voltada para a reabilitação. Hoje, a fisioterapia é muito voltada também para o movimento. Então, eu falei que a fisioterapia me esperou, se adaptou a mim, porque mudou muito também o curso de fisioterapia. Mas eu uso muito do que eu aprendi. Hoje você tem aula de RPG, tem aula de pilates, mas o início foi dança. Jazz, dança clássica. Você fazia psicologia. Sim. De onde veio o interesse pela dança? Eu acho que o interesse pela dança veio bem pequenininha. Eu entrei na pré-escola, eu fui indicada para fazer o balé porque eu tinha problema de coordenação motora fina. Olha para você ver. Então, uma professora me indicou que eu entrasse no balé. E eu me lembro desse primeiro dia. Eu fiquei alucinada com a barra, com o espelho, com a professora de coque. Eu apaixonei. E minha mãe detestava. E aí eu pedia para ela me levar nos eventos de balé, ela dormia, o que eu achava aquilo uma afronta. Com quantos anos? Isso. Com 6, 7 anos. Realmente a mãe quer que a filha faz. E a filha... Eu acho que ela até queria, mas ela não queria aquele compromisso, porque o meu querer é muito intenso, eu acho que em tudo. Então o que acontece? Eu entrei no balé, mas todo espetáculo de dança que tinha eu queria assistir. Já ouviu falar que é a paixão que nos persegue, não somos nós que perseguimos as paixões. Eu acho que eu acredito piamente nisso, Juninho. Mas me conta uma coisa, 33 anos de expressar. O que aconteceu nesses 33 anos? Porque eu imagino que não deve ser fácil manter uma estrutura como a sua. Quando eu falo estrutura, não é só física, é de nome,
de respaldo, vários festivais. Imagino que a maior parte das suas alunas e clientes vão embora, cresce, constitui família, então está tendo sempre que reciclar. Como é manter 33 anos de Expressar? Você sabe de uma coisa? Eu me lembro exatamente nos primeiros anos do Expressar, e que, graças a Deus, eu fui convidada para fazer parte fui selecionada para o intercâmbio para fora. Então, quando eu voltei de Nova York, né, e falar que fiz aula lá, aí o Expressar bombou. Então, eu comecei o Expressar com 30 alunos. No primeiro semestre eu encerrei com 100, e quando eu voltei de Nova York já era quase 200, assim. Você não acha que começar com 30 já está muito bom? Já. Tanto é que... 17 anos? Sim, com certeza, né? Mas eu dava aula o dia inteiro. Eu tinha uma aluna 8 horas da manhã, 2, 9. Então, para me ter 30, eu trabalhava de 8 às 10. Né? Por isso é que a faculdade realmente foi ficando inviável. Mas uma das coisas que sempre me deu muito medo é eu pensar que estava bom. Porque a gente vive numa cidade interior, onde às vezes quem tem terra de cego, quem tem um olho é rei. E eu sempre me preocupei assim, eu não queria ser uma escolinha, sabe? Eu queria ser uma empresa de cultura. Então, eu lembro que meu contador de cara, antes de eu montar a empresa, foi Júlio Moreira. Né? Eu sou muito metida, sou muito chata. E eu queria mesmo essa coisa de experimentar ser uma empresa de cultura e proporcionar para as pessoas aquilo que a dança tinha me oferecido na minha vida. Né? Não só dançar daqui para baixo, mas o gostar da disciplina, o gostar do cuidado, de saber que não é um dia para o outro que você dança, a gente aprende cada coisa, então a gente aprende a ter paciência com o tempo de cada um, com o nosso tempo. Então, eu sempre tive muito medo de me acomodar. E tentei me cercar de pessoas que comungam desses mesmos valores, pessoas que me empurram, né? Minha gerente, o sobrenome dela é Máximo. Então, você não contenta com pouco, né? Tem que ser com o máximo. E que me preocupa assim, eu quero pessoas que me pilhem para estar buscando sempre mais. Eu acho que essa é o grande desafio, mas essa também é a maior inspiração. Falar com você que não teve problemas, mentira, né? Houve problemas graves, como em qualquer empresa passa. Momentos, às vezes, que eu tive que sair do operacional para olhar mais a gestão. Eu gosto de dar aula, então eu tive que diminuir meu ritmo de aula para poder administrar mais, até se formar uma equipe que eu tenho hoje, que eu posso fazer uma faculdade, que eu enxergo o meu papel muito mais o de buscar novidades e trazer, do que eu estar aqui, porque as pessoas aqui, esse terreno fértil já floresce. Sabe? Mas eu sei que os desafios vão estar sempre existindo. Você fala muito como empresária, acho que está misturado já o lado empresário e o lado artista. É fácil separar um lado do outro, porque você lidar com uma profissão no ramo empresarial que envolve muito sentimento, envolve muito talento, e às vezes, talvez, imagino que nem todo mundo tem a condição de dar sequência. E quando pesa mais o lado artístico ou profissional, dá para separar? Um tempero bom. Eu costumo falar assim, eu sou uma pessoa muito rígida, e o lado artista é aquele lado que me dá resiliência, é aquele lado que vira e fala assim, eu não vou pensar só no financeiro, eu tenho que pensar naquilo que me motiva e naquilo que põe sangue nas veias. Para quem trabalha com ela é cara, porque ela não dá muito, não tem o valor que ela merece. Exatamente. Não é? Mas aí o lado empresário também me ajuda a não ser um artista que não valoriza o meu trabalho enquanto trabalho, né? Que a gente, enquanto educador de arte, é educador, e isso também tem um preço, precisa ser valorizado, né? Os cursos que a gente faz, os investimentos que a gente faz, ele tem um custo, então o lado empresário me ajuda a contrabalançar isso, a não viver no mundo das nuvens, porque eu sou meio de viajar, e o lado empresário me puxa. Mas você é de viajar literalmente, já rodou muitos lugares, e isso tem um custo. Sim. Propagar essa cultura não é de graça. Sim. Né? Mas me conta, quais são as modalidades hoje do Expressar? A gente trabalha com dança, né, dentro da dança, jazz, balé clássico, zumba, e aí a gente trabalha, e tem o jazz fit agora, que é a menina dos meus olhos, porque é para quem quer dançar, mas às vezes quer usufruir desses benefícios da dança, de ter uma atividade que corrija, que trabalha a musculatura, mas que também tenha uma correção, tenha um olhar atento do professor. Tem o RPG, tem a estética facial, a estética corporal e o espaço de interações, que é destinado para a terceira idade. A pessoa sai daqui desempenada, porque vai para o Pilates, já vem top, vai desempenada. Vai na estética facial, fica mais bonita e vai fazer dança. Mas tem uma coisa que norteia isso tudo, é atividade física com consciência, né? É aquela atividade física que a pessoa vai
adquirir os princípios para viver. Eu costumo falar quando eu dou aula de Pilates, que o Pilates começa quando a aula termina, para você viver ele. Então eu procuro buscar atividades que tenham a ver com isso, é um movimento consciente. Um movimento que a pessoa se apropria desse conhecimento e vai viver ele. Estamos fechando o primeiro bloco, nós vamos tomar água e voltamos daqui a pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença dessas danças. Daqui a pouquinho no próximo bloco, não sai daí. De volta com Jane Paulino. Aqui no Expressar tem dança, tem pilates e tem cafezinho também, né, Jane? Graças a Deus. Eu tenho que tratar bem meus convidados, não é? Né? Pão de queijo. Só não pode mostrar porque o pessoal vem para dançar, vai sair mais fortinho, né? Aí não. Vai vir dançar. Tem moderação no pão de queijo. Mas me conta uma coisa, eu tenho essa dúvida. A diferença, agora já tem dois jazz. Jazz fitness e jazz... Eu ia te perguntar sobre a dança contemporânea. É dança contemporânea? Contemporânea. Vamos tentar Vamos explicar um pouquinho. O balé clássico é uma dança acadêmica, é uma dança que começou na corte, se fortaleceu muito na França e na Inglaterra. Uma curiosidade é que a posição en dehors, que é aquela posição para fora dos bailarinos, é quando se começou a dançar no teatro italiano, para que os bailarinos pudessem dançar tanto para o público daqui quanto daqui, e começou a se estudar mecanicamente o corpo, a forma dele desenvolver, né? A princípio, esse balé era dançado com vestimentas muito duras, então eram movimentos de braço, de tronco só, e depois veio o tchutchu para que as pernas aparecessem. A dança clássica é uma dança etérea, ela não dança, é como se o bailarino ele fosse um ser divino, por isso essa sapatilha de ponta, porque ele está elevado em relação àquelas pessoas que estão ali. Geralmente os temas do balé são temas de fadas, teve uma época que estudou sobre a morte, vida após a morte, mas são temas que não falam do cotidiano. O jazz veio da África, se fortaleceu nos Estados Unidos e as pessoas levaram aquelas danças de rua da África para os palcos, mas ele fala de igual para igual. O jazz ele convida o público, então a dança do jazz abre o braço, ela é toda intensa, o olhar do bailarino é aqui e se fala daquilo que o público entende, não de coisas etéreas, mas daquilo que o público já conhece. A dança contemporânea ela veio muito inspirada em movimentos de cotidiano e movimentos da natureza. Então, quando se fala em dança contemporânea, a gente lembra Isadora Duncan, que dançava folhas da árvore, movimentos do mar, dançava com aquela túnica esvoaçante. E você fala, o público na dança contemporânea, ele invade o sentimento do artista. Então, enquanto a dança contemporânea ela é intrínseca, ela é mais fechada, ela é mais introspectiva, o jazz é escancarado. Ele dança para convidar a plateia para aquele movimento, né? E aí nós colocamos, o que aconteceu? De uns anos para cá, a gente tem uma demanda de pessoas, porque hoje em dia quando você vai no médico, a pessoa, o médico de cara vira e fala assim, olha, você tem que fazer uma atividade física. Então a atividade física deixou de ser luxo para ser uma coisa essencial na vida do ser humano que busca saúde. Eu tenho tido uma demanda grande de pessoas que querem fazer a dança como atividade física, mas não querem palco. Então daí a gente criou o Jazz Fit, que você vai ter todos os benefícios da dança, em termos de postura, de trabalho corporal, todo bailarino é longilíneo, não é? O foco do trabalho muscular na dança não é você adquirir força para ganhar só massa muscular. Junto com essa massa vem um alongamento. Então, geralmente as pessoas falam assim, por que bailarino é tão elegante? Porque a musculatura é trabalhada nessa direção. E tem pessoas que querem usufruir desse benefício, mas não querem palco. Elas querem o benefício muscular. E a gente criou o Jazz Fit, que está muito bacana. E essa dança integrada, mistura tudo? Aí a dança integrada é porque, na verdade, meu público de Pilates, que tem mais acima de 60 anos, elas queriam conversar. Eu sempre cito a minha querida aluna, Dona Naná, como exemplo. Ela chegava, ela queria cumprimentar todo mundo do estúdio, para depois começar a aula. Isso ia 15 minutos. E aí, dá aula. E eu precisava dar aula, eu precisava melhorar a coluna dela, eu precisava tirar as dores dela, eu precisava melhorar a postura dela. Eu falava, meu Deus, eu preciso criar alguma coisa para não tolir esse lado social que a terceira idade tem muito forte. Elas gostam de interagir. Aí primeiro eu queria um espaço de convivência, antes na sala do Pilates, para que elas pudessem tomar um chazinho, conversar, mas não foi suficiente. Aí eu falei, não, nós vamos criar uma modalidade. Então, a dança, a Espaço Interações funciona todas as terças e quintas, de 2 às 5.
Elas têm tanto atividade motora quanto atividade intelectual. Então, elas têm aula de informática, elas têm médicos que vêm, psicólogos que vêm como convidados, e tem a parte motora. E sempre é surpresa. É um combo. E elas vêm sem saber o que esperam. Com direito à fofoca. E aí tem um intervalo. E aí, quando o palestrante, quando o professor consegue dar aula, depois de muita conversa, mas a aula, a conversa faz parte. E quanto tempo dura uma aula dessa? De 2 a 5, 3 horas. Tem que ser, porque informática. E você não sabe que é o que deixa mais orgulhosa. E depois da aula ainda tem um happy hour dela. Elas saem. E são, então, quer dizer, são. É uma por semana? 2 vezes por semana, terças e quintas. Doido, é muito tempo. E viajam juntas, e saem juntas, e tem as programações que a gente faz fora do Expressar. Então visita museu, às vezes vão no show, você tem vão no cinema. Então aí já não é mais só dança. É espaço, interações literalmente. Social, né? Tem toda atividade. E a nossa meta era começar com 6, começamos com 32. Mas o 30 te persegue, então. O 30 tá aí. Mas eu quero mais. Viu? Não, mas para começar tá ótimo. Né? Tem gente que trabalha no vermelho, não, você já está com sombra. Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu falei, vou pegar a Jane, vai me responder isso. A questão do biotipo do dançarino. Sim. Você falou, o pessoal geralmente mais erguio, mais magro, e aquela pessoa mais gordinha, que tem vontade de fazer uma dança clássica, ou aquele mais baixinho. Até nisso a dança tem sido muito democrática. Eu te confesso que o balé clássico ele tem um biotipo específico. Mas a gente tem que lembrar que a dança traz muitos benefícios, não é só para quem vai ser profissional. Eu tenho 1 metro, 1,5 centímetro, quase 2 de diferença de uma perna para outra. Eu não tenho facilidade física. Eu era uma pessoa extremamente encurtada e me apaixonei por dança, talvez exatamente por causa disso. Então, eu costumo falar assim, a dança é uma escola de dança, não é só para quem quer virar profissional da dança, é para quem quer ter os benefícios da dança. Mas mesmo hoje, para quem quer se tornar um profissional, a dança contemporânea, o jazz, ela veio para preencher essa lacuna. Então, enquanto para se subir numa sapatilha de ponta, não pode realmente estar acima do peso em função de uma preservação de lesão no joelho, né? A gente tem que cuidar disso. Então, a sapatilha de ponta, eu já diminuo ali a minha base de suporte. Se eu estou acima do peso, o risco para minha musculatura é muito maior. Em contrapartida, a dança contemporânea, ela usa muito chão. Ela é descalço. E ela é mais democrática até em relação a isso. Né? E da mesma forma o jazz. Então é uma questão até de alocação. Não, você quer fazer contemporâneo, vamos perder um pezinho, vamos começar na dança contemporânea, depois você vai para a clássica. Na verdade, será que precisa perder esse pezinho hoje em dia? Será que às vezes a pessoa não se sente bem naquele corpo e ela vai se sentir melhor naquela dança? Sim. Agora, se ela apaixonar, geralmente a gente apaixona por algo que a gente se sente confortável e bem. Se ela se apaixonou pela dança clássica, é porque o corpo dela já se adaptou também ali. Ela não tem lesão, ela não está sofrendo. E o sexo? Tanto homem quanto mulher, todas as danças? Super, né? Inclusive a dança é muito masculina e eu adoro ver um homem dançando. Esse preconceito existe muito no Brasil. Eu estive em Cuba, eu trabalhei em Cuba um período e trouxe professores cubanos e a maioria dos professores cubanos são pais de família, né? A maioria casados com bailarinas. Então, assim, a gente tem esse preconceito ainda no Brasil que está sendo muito vencido. Eu já tive aqui procura de menino que veio porque o avô trouxe ele para o balé. Menino, criança, de 7 anos de idade. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo. Quantos alunos e alunas já passaram por aqui, você tem noção? Nossa Senhora. Graças a Deus, muita gente. Eu amo, eu vou te contar uma história. Quando eu comecei a namorar meu marido, meu atual marido, a gente estava num evento social e toda hora chegava um e falava, tia Jane, ei tia Jane, ei tia Jane. Ele falava, não, eu vou sair fora dessa mulher. Ela tem irmão demais, porque era de adulto a criança me chamando de tia Jane, né? Aí ele não conhecia nada de expressar. Gerações, então, gerações já passaram por aqui? Gerações. Mãe, filhas. Eu tenho avós que fazem pilates comigo, que dançaram comigo e a neta está aqui. Que coisa boa. legal. Agora porque começa no balé e pode ficar até o pilates, né? Sim. Não precisa sair daqui. E mesmo a dança, mais. né? Eu tenho bailarinas aqui que estão comigo desde que eu montei o Expressar e dançam ainda. E quais são os benefícios? Você começou a falar, mas não falou os benefícios da dança e também quero saber os benefícios do pilates. Corporal, benefício da dança, que é desde uma postura até uma musculatura trabalhada, forte e alongada, né? Não só forte, mas forte e alongada. Benefício social da dança é disciplina, o trabalho social, que é uma atividade em grupo, o emocional nem se fala, né? Porque a gente se apropria do corpo, então a gente se apropria da vida, a gente se apropria. Se eu sei onde colocar meu braço, eu também não fico com vergonha quando eu vou fazer um trabalho em grupo, quando eu chego numa festa.
E o Pilates é muito parecido com isso. O Pilates, a grande diferença do Pilates para as outras atividades é que a gente trabalha aquela musculatura mais profunda, que são a musculatura estabilizadora, que é por isso que o Pilates não tem contraindicação. Então eu tenho cadeirante que faz Pilates e tenho atleta que tem que fazer o Pilates para fortalecer essa musculatura mais profunda. Quando a gente move, eu estou levantando um braço, eu movo a musculatura global, que é essa musculatura maior que é responsável pelo movimento. Quando eu estabilizo, eu preciso ficar aqui, e tem pessoas que não conseguem, e eu preciso estar aqui nessa postura, é os estabilizadores que me sustentam. Se eu tenho uma musculatura profunda muito fraca, e um músculo global muito forte, eu começo a trabalhar, ter lesão na coluna. Por isso que às vezes fala assim, tal atividade lesionou a coluna, tal atividade lesionou o joelho, tal atividade lesionou o quadril. Não é isso. É porque essa pessoa não está equilibrada nessa musculatura estabilizadora junto com essa musculatura global. Deu para entender? Deu. Você falou, eu já estou consertando, já firmei, aqui funciona. Pois é, a ideal é chegar num ponto que ficar assim... Você daqui só da entrevista já está sendo menos encurvado. Adorei. Vamos falar das meninas dos seus olhos. Eu acho que uma é o expressar. Imagino que a outra seja os festivais. Sim. No próximo bloco nós vamos abordar esse assunto, que já são, na verdade, 34 festivais em 33 anos de expressar. Isso mesmo. Não é isso? Daqui a pouquinho falamos sobre os festivais com o Jane Paulino. Não tem como falar de expressar sem falar dos tradicionais festivais. Festivais que movimentam toda a região. Falou fim de ano, fala em Festival do Expressar. Inclusive eu já fui lá para ver se arrumava namorada. Muitos anos não arrumei nada, porque o festival é tão bonito que a gente fica impressionado com uma dança. Não faltou mulher bonita no festival não, né? Porque tem demais. Não, sobrou foi espetáculo. Cada ano um novo tema. Sim. Como surgiu os festivais, você me contou que antes de fazer o primeiro ano já tinha o primeiro festival. Primeiro, o que é o Festival do Expressar? Sim. Né? Como ele surgiu e qual é a proporção? Mas você me dá licença, que minha diretora ali me falou que eu esqueci de duas modalidades que eu preciso falar no Festival do Expressar, que são modalidades que no norteio também, a Zumba, que é uma modalidade de dança, com a Aninha Baracho, que é show de bola, né? Para quem quer dançar, mas sem esse compromisso de ficar sendo corrigido, quer malhar, quer perder peso, é bacanérrimo. E o LPF, que é o tal da barriga negativa agora, que está usando, que é muito bacana, é uma técnica muito legal para você realmente fortalecer seu abdômen. Para quem às vezes teve o parto recente, tem a diástase, enfim, é super recomendado. É muito difícil a gente ficar falando de tudo, né? Então eu acho que as pessoas que tiverem curiosidade, por favor, venham. Eu ia te perguntar, mas a empresária já veio e já falou, né? Tem mais alguma coisa para trás aí? Podemos voltar para a dança? Agora então, vamos achar no expressar. Vamos passar a regra para a sua diretora não brigar com você depois. Tá, é Zumba, LPF. Zumba, LPF, RPG. Estética facial, estética corporal, pilates, jazz, balé, jazz fit e espaço interativo. E a melhor de todas, a integrada. Espaço interativo. Espaço interativo. Isso aí você é coluna de férias. Falando tudo? Falamos. Então vamos para o festival agora. Isso. E fala do festival. Quando surgiu? Quando eu montei o Expressar, meu concorrente era Lia Salgado. Pensa que era uma escola gratuita, da prefeitura, uma professora excelente que vinha de Belo Horizonte, porque tem essa coisa, né, vem da capital para dar aula aqui, então tinha um glamour por trás disso. Eu fui lá para conhecer essa minha concorrente e apaixonei pela Yara, ela era fantástica, de um carisma, entendia muito. E aí eu comecei a pensar assim, como que eu vou concorrer com isso? Porque eu não podia fazer de graça, era uma empresa que eu precisava viver dela. E aí eu comecei a perceber que eu precisava prestar contas do meu trabalho para essa comunidade. Se tratando de uma instituição, de uma empresa pública, eles não podiam gastar muito com o festival. Né? Não era o foco deles, então eu podia, porque o meu era uma empresa privada e eu invisto muito alto nos meus festivais. Então meu primeiro festival foi na Casa da Cultura e eu decorei da porta de entrada até o palco. E as pessoas nunca tinham visto isso. Eu convidava artistas, cantores, desde sempre para fazer parte do festival. Porque isso, tanto para mim, dava um frio na barriga de eu falar, como é que eu estou envolvendo artistas renomados da cidade num espetáculo tão amador? E para os bailarinos também, dava aquela responsabilidade. Então, o festival sempre foi meu carro-chefe.
Aí começou a chegar num ponto que pessoas de fora vinham assistir e falavam, Jane, você tem que levar isso para fora, você tem que participar de concurso. E aí começaram, foi uma época que floresceu muito esses concursos que eram empresas especializadas em divulgar o que estava acontecendo na área da dança. E a gente começou a participar e graças a Deus começamos a ganhar. Então é aquela coisa de virar e falar assim, olha, nós estamos no interior sim, nós estamos às vezes perdendo em alguns sentidos, porque o acesso das coisas na capital são maiores, mas a qualidade do nosso trabalho é boa porque a gente está ganhando. A gente está trazendo troféu para a cidade. Então, quando a gente concorre de igual para igual com escolas do Brasil inteiro e ganha, a gente vai também tendo respaldo na nossa cidade. Então você tem duas formas. Vocês participam de vários festivais. Inclusive esse ano vocês participaram em julho do maior do mundo de Joinville. Sim, ganhamos. Ganharam? O maior do mundo? Ganhamos. Quantos troféus? Eu pedi a conta. Nossa Senhora, eu não consigo nem contar. E eu vou te falar que eu costumo conversar muito com os bailarinos, que isso aqui é só um pedaço de metal. Agora, as histórias que ficam na cabeça da gente, as recordações, até chegar aqui, é o melhor de tudo. Mas é muitos troféus. São muitos troféus. Uma estimativa. Ai, o que? Uns 600, 70? Não sei. Deve ser. Mais. Uns 1000, quase 1000. E a gente acaba que tem que tirar um pouco da prateleira para colocar os novos. Ainda bem, né? Tem um quartinho ali embaixo cheio de troféu que a gente não consegue mais. Um quartão. Senão aqui está ficando pequeno também. Daqui a pouco vai fazer mais um andar só para troféu. Né? Mas ganhar de Joinville, mas aí a gente estava falando que nós temos duas modalidades. Os festivais que vocês participam, que o Expressar faz anualmente na cidade. Sim. Aí são só alunos? São todos os alunos de 3 anos de idade até as turmas mais avançadas. O Espaço Interações participa, a turma da terceira idade também agora, né? É realmente, literalmente, uma prestação de contas para os pais e para a comunidade. Anual. Ano passado foi homenageada a cidade, 150 anos. Fizemos sobre 7 lagoas. Né? Então, é a segunda vez que a gente faz sobre a nossa cidade. Esse ano vai ter 2 atos. Sim. Soul Jazz e Copélia. Isso. Então me conta, você tem que me contar. Olha, o balé clássico, a primeira parte Esse desse ano é um balé de repertório. O balé de repertório quer dizer que ele já foi remontado várias vezes. Foi montado há mais de 150 anos e de lá para cá ele vem sido remontado se respeitando a essência. Isso é bacana porque os bailarinos são obrigados a estudar a história do balé. Só uma pergunta, estou elegante? Tá ótimo. Eu terminar a entrevista, ok. Estou doendo aqui, mas eu vou ver se consigo Não, até o final. Pode sustentar pelo abdômen que não vai doer não. A hora que doer as costas, você me corrige, força tá? no abdômen. Mas e aí? Então, Copélia é um balé de repertório e a segunda parte a gente intitulou de Soul Jazz, que nós vamos falar um pouquinho sobre a história do jazz. Como que o jazz surgiu, o que é essa modalidade que conversa tanto de igual para igual. Agora, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que você me ensinou aqui na nossa entrevista, nós vamos pegar um pouquinho então de dança mais antiga, a Copélia, aquela clássica, e aí você vai dar uma quebra com o jazz mais alegre, é isso? Exatamente, nós vamos mostrar o tradicional e o que há de mais novo e inovador. Você fala 2 atos, são 2 partes? São 2 partes. A primeira parte tem um intervalozinho e começa a segunda. E onde vai ser? Data? Vai ser na Unifem, dias 12 e 13 de dezembro. Esse ano a gente conseguiu fazer dia de semana, porque foi a data que nos foi possibilitada. Né? Tá pertinho. Dos pais, tá pertinho, já está na beiradinha já, estamos matando de ensaiar. Mas com uma pegada diferente esse ano. Porque existe uma luta de 33 anos, que é a luta por um espaço, por um teatro municipal. E agora eu soube de fontes super seguras que esse teatro está no forno. Não menosprezando os espaços que nós temos, como a FEM, que é um excelente parceiro. O próprio shopping que a gente realizou ano passado na tenda lá do Renatinho, que foi muito bacana, extremamente acolhedor. Mas cada espaço desse, ele tem as suas características e as suas prioridades. O que a gente luta é para ter um teatro municipal para que o foco seja eventos culturais, com grandes artistas que temos na cidade, né? Então, para que possa abrigar todas essas artes, não só a dança, como o teatro, que tem tido resultados maravilhosos ali no teatro. Mas você vai colocar essa causa junto ao espetáculo? Junto ao espetáculo.
espetáculo. Nós vamos falar disso durante o espetáculo. Dá alguma dica ou vai estragar a surpresa? Não, eu acho que só de falar isso, que nós vamos Um falar... protesto direto? Não protesto. Uma manifestação. Não, mas talvez um protesto positivo. O que eu acho que a gente precisa fazer enquanto artista? Mostrar para a cidade e mostrar para o poder público que um teatro realmente mudaria o rumo da cidade. Nós tivemos algumas, até parabenizando, o Paulinho do Boi, o João Valadares, que fizeram alguns eventos que esgotou, né, trouxe aí a visita da Velha Senhora, né, com o Tuca Andrada, outros artistas, alguns eventos sem estrutura alguma, que deu fila de espera. Olha, a gente precisa falar que nós temos grandes artistas, você citou dois, João Valadares e Paulinho do Boi, que poderiam estar fora da cidade. Hoje são mais guerreiros que artistas, né? E fazendo sucesso fora, já estavam fazendo sucesso fora, resolveram voltar para Sete Lagoas para fazer a nossa cidade se desenvolver culturalmente, porque é um desafio. Então, essa briga não é só minha e nem encaro como uma briga. Na verdade, é uma luta de vários artistas juntos. Eu prefiro encarar como um manifesto, mas a gente precisa mostrar para o poder público e precisa mostrar para os cidadãos, de uma forma geral, que um teatro para a cidade não estaria tirando verba de nenhum outro setor, mas desenvolvendo a nossa cidade culturalmente. E você vai fazer isso da melhor forma, no palco. Se Deus quiser. Então, chegamos ao final, queria que você convidasse todo mundo para ir lá assistir o Expressar, falasse como chegar até aqui, quem quiser vir fazer alguma das modalidades, fica à vontade, o espaço é seu. Olha só, o Expressar fica na rua Professora Tarsila dos Santos, nosso telefone é 3772-1200. E eu gostaria muito que pessoas com curiosidade viessem nos conhecer, porque estando aqui, as informações vão ser passadas de uma forma muito mais direcionada e personalizada. Queria muito convidar vocês para assistir o nosso festival, dias 12 e 13. Os ingressos estão sendo vendidos pelos bailarinos que estão participando, não estão sendo vendidos aqui no Expressar esse ano. E mais uma vez eu preciso agradecer essa cidade e as empresas. Juninho, eu queria pedir licença aqui para poder falar dos meus patrocinadores, que na verdade não são patrocinadores, são empresas parceiras que viabilizam o nosso festival. Então eu preciso agradecer de coração a Transportadora Sete Lagos, Arabesca, Gelac, Favorito, Unimed, Cicobi, Detetizar, estou pegando cola aqui, porque graças a Deus são muitos, Number One, Cuidar em Casa, Óticas Ronaldo e Digital Graph. São empresas que tornam possível o nosso festival, então meu muito obrigada de coração. Bom, então está dado o recado, dia 12 e 13 de dezembro, na Unifem. Qual vai ser o horário? Às 8 horas da noite. 8 horas da noite. Fechamos, obrigado por me receber. Muito obrigada Tá bom? mesmo, viu? Acabamos o programa, mais uma entrevista, espero que está saindo um pouco mais esbelto. E semana que vem te espero com um novo convidado. Tchau.